Vamos lá, mais uma dica hoje. A dica de agora eu quero falar sobre o tom de voz. Você sabia muito bem que a primeira impressão é a que fica? E depois, se você não ganhar o seu público nos primeiros minutos, você terá dificuldade de ganhá-lo depois? Esse é um tema de outro vídeo, mas o tom de voz, ele está intrínseco no pacote do início. Por exemplo, eu vou começar um sermão e eu falo assim: irmãos, eu vim aqui para pregar um sermão para vocês. Gostaria que os irmãos ficassem atentos àquilo que eu quero falar. Com certeza o povo vai começar a bocejar. Ou se não, entra assim: porque nessa noite Deus vai fazer aquilo. Irmãos, quando você está começando, comece firme, comece com um tom de voz bom, mas comece calmo. Tem gente que começa muito rápido, depois cansa a voz, começa berrando já, e isso não é o ideal. Eu sei que tem gente que faz e dá bem, mas tem um público específico que gosta. Esse público ou gosta, esse tipo de pregador, ou o público gosta ou não gosta, ou ama ou odeia. A dica de hoje é sobre o seu tom de voz. Procure ter um tom de voz, administrar o seu tom de voz para que ele seja agradável. Não fale muito alto. E quem sabe o seu ouvido agora doeu. Você teve até que baixar a caixinha do seu computador. Agora também não fale muito baixo. E através do tom de voz, da sua voz, você transmite alegria ou transmite tristeza. Quando eu falo de tristeza, eu preciso falar com um tom de voz, com um volume de voz coerente sobre a tristeza. Quando eu falo de morte, quando eu falo de dor, eu preciso expressar na minha face, no tom da minha voz, a dor. Agora, quando eu falo de alegria, de realização, de conquistas, de esperança, de felicidade, e eu fiz esse curso porque eu tenho esperança que você pode tornar-se um pregador melhor. Eu fiz esse curso porque eu acredito que é possível vencer vencer as barreiras e ter a superação. Quando você fala de alegria, você precisa expressar no seu tom de voz alegria. E isso, os radialistas são muito bons, porque eles não podem mostrar a face, mas eles revelam a voz. E no tom de voz a gente expressa aquilo que quer. O que acontece é que muita gente fala algo e através da face ou do tom de voz fala outro. E eu sempre digo, escrevi no meu livro, que uma mentira bem contada passa por verdade, mas uma verdade mal contada pode passar por mentira. Por isso entenda que no contexto da pregação, na oratória, na exposição, na postura corporal, tudo isso influencia para você alcançar o sucesso na comunicação e o coração e o ouvido dos seus ouvintes ou não. Por isso, aprenda a exercitar o tom de voz. Falou de tristeza, fale com tom de voz mais de tristeza. Falou de alegria, entone a voz. E essa é a dica também aqui nesse tom de voz, a entonação de voz. Eu não preciso berrar para ser bem ouvido. Eu posso dar uma entonada no tom da minha voz. Eu posso dar um corpo maior no peso da minha voz. Tem gente que muda a voz. Nesta noite eu quero pregar, aleluia. Aí ele esquece que mudou, depois volta a falar fino. Mas irmãos, então vamos. Não é mudar o tom de voz, irmãos. É entonar, é dar um peso. E isso a gente não aprende da noite para o dia. Não é a minha ideia principal falar sobre isso. Estou dando uma dica para você. Veja vídeos no YouTube, leia livros sobre isso e aperfeiçoe o seu tom de voz. Essa foi a dica.